porque agora tem descanso ali na... Eu vou sair obrigado mais para lá. É, já tem. Mas qualquer coisa a gente dá um jeito nele. Ui, que tanta gente hoje! Nossa, primeira vez? Ainda bem que não veio desencarnado, Mas, né? ainda por cima fica gravando, né? Falar nisso, alguém. Sorria, vocês já sendo filmadas. Antes eram poucos, né? A gente se sentia mais em casa. Agora. Mas como isso? A gente tem a casa presa. Agora, Ana, agora Eu vou ficar nos bastidores daí. Não tem medo disso. Eu quero falar em plateia. Vamos falar sério agora. é boa, mano. Uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Faltou pouca gente hoje, poxa. Glória. Voltaram de férias. A gente começa depois do carnaval, né? Exatamente, foi isso que É o aconteceu. primeiro aparecido. É o cliente que não fez, semana passada, vai ter que pagar. Estou pagando, porque não fez centavo. Então, vamos continuar o estudo do livro da apostila, programa de mediunidade, estudo prática, em PDF. Se alguém quiser, é só solicitar que a gente manda no grupo, ou também tem na internet, bem fácil de achar. Módulo 1, tema 9, o passe espírita. Semana passada a gente fez uma introdução e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo. É 89, obrigada. Então, semana passada a gente abordou alguns tópicos. E antes de entrar no passe espírita, propriamente dito, nós não temos como entrar nesse assunto sem nos reportarmos ao fundador, ao que deu voz, ao que hoje a gente chama de passe ou dispensação de fluidos magnéticos e vários outros nomes que a gente costuma dar para imposição de mãos. Então, esse cara foi quem antecedeu o Kardec. Inclusive, o Kardec, antes de ele organizar a codificação, ele tinha 19 anos quando ele começou a estudar o magnetismo. E ele estudou o magnetismo por 35 anos, para depois ele receber a codificação espírita. Então ele já tinha um embasamento muito grande relacionado a esse tema. Então a gente tem que falar desse cara, porque foi através dele, na verdade o magnetismo ele já havia sido descoberto pelos gregos lá no século VI a.C. Eles já faziam alguns experimentos com metais, e eles começaram a perceber que esses metais eles tinham um poder de aproximação, inclusive um ímã. E aí, ali eles começaram já esse despertamento desse estudo, dessa ciência. Mas o magnetismo animal, que é o que a gente vai tratar aqui, esse foi realmente estudado por Mesmer. Então, o magnetismo, conhecido também como fluido ou princípio vital, foi uma das principais fontes de estudo do médico alemão Franz Anton Mesmer, criador da teoria do magnetismo animal. A descoberta revolucionária de Mesmer no fim do século XVIII sobre o fluido animal
como força que move os seres orgânicos e a forma como essa energia poderia ser utilizada como fonte de cura magnética mediante a imposição das mãos sobre o enfermo. Abalou as estruturas da medicina tradicional da época. Para Mesmer, a doença seria apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura e que, de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. Utilizando desse método de doação de energia com êxito, o médico se dedicou durante muitos anos a atender e ajudar muitas pessoas em suas dores, mas foi vítima de conspiração e perseguição do meio científico, sendo acusado de charlatanismo. Tempos depois, suas teorias sobre o fluido vital se tornariam também objeto de estudo do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Sobre o magnetismo e o espiritismo, Allan Kardec acrescenta na questão 555 de O Livro dos Espíritos o conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, Mesmer estudou por anos o magnetismo, até o fim da sua vida. Ele viveu por 75 anos e com 10 anos de idade, o pai dele colocou ele num monastério para que ele estudasse com os freios. Ali ele começou a aprender muitas coisas. Depois disso, ele continuou a vida acadêmica, se tornando filósofo. Depois ele fez teologia e depois ele se formou em medicina. E depois de tudo isso, ele começou o despertamento para essas questões magnéticas. Mas já lá, nesse interim, ele já tinha esses despertamentos. Era um homem muito inteligente. E como ele lidava com a sociedade da época, né, que 1734, então era algo muito fechado em termos de conhecimento. A medicina tinha aqueles padrões arcaicos ainda, se fazia muita sangria. Nos filmes a gente costuma ver que eles se utilizavam de métodos antigos e arcaicos, né, para curar determinadas enfermidades. E Mesmer veio com um despertamento diferente pela medicina e ele viu que tinha nas mãos, onde ele fala ali, um poder de cura. Ele começou a observar e ele, aos poucos, foi dispensando esse magnetismo e foi vendo o que estava acontecendo através das mãos dele. Por isso esse estudo que se intensificou tanto. E pela vida fora ele curou. Ele elaborou um método próprio, né? Utilizava-se de metais como o ferro e como o ímã, e utilizava também espelhos, refletores na ação magnética que ele mesmo produzia. Inclusive tem algumas assim, método que ele utilizava, tem até um filme, se alguém tiver interesse, em que as pessoas ficam em círculos de mão dadas e ele
magnetizando, e através do magnetismo dele, é como se ele interagisse todas aquelas pessoas em grupo, sabe? Então ele fez muitas coisas, mas tentou de forma incansável, com aprovação do meio científico, reconhecimento, mas nunca conseguiu. Ele só foi conseguir um olhar diferenciado no fim da vida. Quando ele já tinha, lá em 1792, ele desistiu e resolveu se resguardar, né, na sua cidade natal, onde ele montou um hospital. E nesse hospital ele praticou o magnetismo até o último final mesmo da sua vida. Sempre. Estamos falando e eu estava lembrando na época que eu tinha uns 14, 15 anos, lá no Monte Verde, onde a gente frequentava um centro espírita. Eu acho que eu até comentei que eles faziam um tratamento, colocavam malha de ferro e esparadrapo. E aí eu estou tentando fazer essa relação, porque eu achava que era uma coisa assim para aqueles que não estão conseguindo crer, precisam de algo concreto. Mas, olhando essa explicação, é algo que pode estar conectado em tudo. Exatamente, né? Porque assim, ó, ele elaborou um método próprio dele, né? Então, como o Mesmer, ele não tinha um conhecimento espiritual, a nível espiritual, então ele foi caminhando dentro de um conhecimento mais científico. E a utilização dos metais já tinha sido descoberta há muito tempo atrás. Então, isso já existia, já se falava e já se sabia. Então, quando ele descobriu o magnetismo, ele se utilizou desses recursos, que eram como se fosse, através desses materiais, ele provocava como é que eu vou te explicar? Ele provocava uma forma acentuada de dirigir essa energia vital. Então, isso é um catalisador, digamos assim. Ele jogava a energia das mãos e o ferro no condutor, o ímã, então isso propagava aquilo que ele estava dirigindo, porque quem dirigia a energia, o magnetismo, era ele que direcionava. Então, ele sabia dominar essa técnica e ele se utilizou disso. Por isso que eu estou tentando fazer relação que no centro lá eles estavam tendo essa fundamentação para fazer o uso dessa malha, por exemplo, para fazer o tratamento da rinite. Eu colocava ali, fazia a magnetização. Sim. E hoje a gente tem espalhado, hoje está muito difundido o magnetismo, né? A gente vai falar do passe espírita, né? Nós vamos falar do passe espírita, mas o magnetismo já é utilizado de outras formas. É utilizado numa imposição de mãos, é utilizado por uma benzedeira, a gente viu aqui na semana passada, né? O magnetismo é utilizado hoje em dia por alguns terapeutas que utilizam o ímã ainda, que utilizam no consultório. E tem várias outras formas. Inclusive a próxima que a gente vai ver aqui, que é uma das que a gente sempre que a gente traz esse assunto de passe, magnetismo, fluido, a gente acaba comentando sobre isso porque está sempre fazendo referência. Então, eu queria trazer a história do magnetismo, resumidamente, né, para que a gente tenha ideia de quem foi o precursor do magnetismo animal. Claro que o magnetismo animal ele já era observado em outras eras, e depois a gente vai trazer aqui alguns dados históricos para que a gente possa observar um pouco mais isso ao longo do tempo, através da imposição de mãos. E isso já tinha no Egito antigo, era muito feito. E durante sempre tinha um padre, né,
sempre tinha uma bruxa que morava ali, morava lá. Tá entendendo? Sempre tinha essas pessoas que tinham poder magnético nas mãos, tinham vinham e nasciam com essa abundância desse fluido vital, que é um fluido que o magnetismo é algo que nós temos porque estamos encarnados. Né? As plantas têm magnetismo, as plantas têm fluido, todo ser que está vivo tem fluido vital. Então, o fluido vital, ele é responsável por essa matéria, por esse fluido que é doado a alguém que tenha menos. Essa é a ideia, né? E isso é o princípio da cura. Esse é o princípio da cura. Então, depois a gente vai entrar mais dentro dessas questões da cura. Mas só para trazer quem foi o fundador e quem encabeçou o magnetismo. Daí a gente vai ter essa foto. Isso aqui é uma fotografia. Isso aqui é uma fotografia química. E aí vocês podem notar que o aparelho, ele capta esse halo energético do corpo físico. Então, antigamente a gente procurava para esse tipo de informação, vinha muito pouca imagem, né? Hoje eu já consegui, pesquisando, já consegui imagens mais modernas em relação a ele. Antes a gente achava só as pontas dos dedos, né? E às vezes o halo de uma folha era bem comum, ainda tem esse tipo de informação. Mas aí nós temos uma palma inteira das mãos. Vejam. O inventor russo Simeon Kilian estabeleceu este campo de fotografia em 1939. Olha só. Depois de Kardec. Então veio o Mesmer, logo em seguida já veio Kardec. E o Kardec foi de 1823 para frente. Em 1851 ele publicou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, ele trabalhou 35 anos com magnetismo. E daí, vejam que logo depois de Kardec, a gente tem, em 1939, o primeiro aparelho que consegue captar realmente as emanações de energia eletromagnéticas ou do fluido vital do corpo físico e de todo o corpo vivo, né? Uma pergunta. Quando você, por exemplo, acredito, não sei se funciona assim, mas, por exemplo, se eu olho uma cadeira e eu consigo, é como se a gente impregnasse ali naquela cadeira, a gente deixa uma marca ali. Sim, tem a mediunidade de... Qual é o nome? Nazaré. Qual objeto? A Psicometria. psicometria. A psicometria é a faculdade que determinados médiuns têm de tocar em objetos e do toque do objeto Não é? conseguir sentir. Não, eu consigo olhar. Olhar, você está falando? É. Ah, entendi. Tu está dizendo que tu consegue ver emanações de energia. Exatamente. Tanto na pessoa, quanto, por exemplo, numa mesa. Entendeu? Ou então, por exemplo, eu fazia muito meus filhos dormirem, eu com a mente eu projetava neles o campo, entendeu? Eu acho, hoje eu estou falando, eu consigo usar essas palavras, mas eu não entendia o que eu fazia. E o que você fazia? Como é que você Eu fazia? pensava, projetava. E como se eu visse aquilo em volta deles, aquele campo. E eles dormiam. E o que você emanava naquele momento?
como Mas o que você sentia? O que você passava? O que você pensava? o que eu pensava, que eu queria fazer eles dormir. Ah, tá. Você queria... Acalma aí. Por exemplo, Eu acho que ninguém estava dando passe nas crianças. Não, vai lá, vai rezar. Vai rezar. Não. Eu queria que eles dormissem, eu sabia que eles olhando para mim, eu ia conseguir emanar aquilo de uma certa forma, porque eu via diferente, entendeu? Eu via aquele filete, vamos dizer, e eles dormiam. Fizeram um pequeno. Pausa para uma reflexão. E sabe o que eu também faço, assim? Por exemplo, tenho uma cachorrinha, né? Aí eu sei, por exemplo, assim, quando ela não vai comer a comida dela, é como se eu já sei aquilo de antemão, sabe? Sei, isso aí são coisas da mediunidade. Mas essa questão que tu levantou aí é bem interessante, sabe? Porque o que ela fez ali? Ela usou do magnetismo Ela usou dela. o magnetismo dela e também uma parte hipnótica que ela nem conhece. Ela usou uma parte de hipnose que ela é um chamado. O que Mesmer fazia isso? Ele produzia o sono magnético. Entende? Ele deixava a pessoa em transe, em sono magnético, para que o tratamento se realizasse. Você fez isso? Eu sempre fiz isso, desde o pequeno. Entende? Só não funciona com o marido. O marido não funciona. O marido não funciona. Não, já fiz muito. Pra quem quer deixar do Rivotril, é só procurar nossa irmã Mas foi legal. Mas eu vejo na mesa, no objeto, às vezes vejo até aquilo assim, ó. Mas isso aí todo mundo pode ver. Não, eu digo à medida que, mesmo que não trazendo isso para a mediunidade, porque isso é uma coisa que a gente começa a treinar e começa a ver. Sim, isso como foi a mesma coisa que É a tua exudação de energia, principalmente nas pessoas. Agora, você vem mesmo, tem uma coisa mais difícil, daí você vai ter que usar da tua mediunidade. Sim, já é outra coisa. Pois é, assim, às vezes eu vejo, Nazarena, assim, por exemplo, se eu me concentrar, eu vou, aí vejo aquele contorno no quadro, vamos dizer. Aí se eu me concentrar cada vez mais, é como se eu conseguisse fazer isso aqui no quadro. Entendeu? É mais ou menos assim. Muito legal. Sim, é muito legal. Pena que a gente não tem o domínio e o esclarecimento e não só isso, mas às vezes a condição de poder, na compreensão, utilizar disso de uma forma maravilhosa. Até, inclusive, em direção a gente mesmo. E essa visualização aí eu sempre entendi que era a aura, né? Como eu vejo o que ela está falando, o que a Vivi está falando, eu também vejo no contorno nas coisas, exatamente como tu está falando. E também vejo das pessoas também, né? Não são de todas as pessoas. Não, eu vejo de todas as pessoas. Não é todas as pessoas Mas que eu vejo. eu aprendi a diferenciar porque eu comecei a ver o campo, os chakras. Começava a ver, eu buscava na pessoa, aí eu via essa coisa aí. Depois eu começava a buscar os chakras, porque os chakras eles vão rodando no sentido. Até essa, para mim, sempre houve uma dúvida, né? Talvez seja de outras pessoas, por que eu só consigo visualizar a aura de algumas pessoas, não é de todo mundo? É afinidade ou o que acontece, Nazareno? Tem gente que eu não vejo. Quando tem afinidade, é mais fácil, mas pode se ver de todos. Às vezes é treino, né? Seria mais treino. Às vezes Começa a treinar isso aí. Você se concentrar para ver. Eu, por exemplo, eu já via, a semana passada eu vi a tua, quando começou a falar, eu visualizei de novo. O Sandro, quando o Sandro estava falando também, eu vi. Os rapazes aqui, quando eles fizeram não se preocupe, não foi todos que eu vi, mas eu vi
A palestra, a minha palestra. Tá, mas não é de todos. O que acontece? Só mantendo ali que é áureo em torno do ser humano. Sim. O objeto não é áureo. É não, É só a energia concentrada ali que alguém deixou. É fluido, Mas, né? Cósmico. Depois a gente vai ver ali que depois eu falo, daí eu vou chamar. Aqui, Lu, fala. Ô, Beli, diz uma coisa, e quando a gente, tipo assim, tu acorda de manhã, tu vai colocar roupa, sabe? Aí tu vai encostar nas coisas, tu vai fazer língua no cabelo, e aí tu vai encostar, tu sabe que a tua geladeira não dá choque, teu forno não dá choque, mas naquele dia tu não consegue encostar em nada, né, Alice? Não, esse é estático. Então, pois é, eu tem uma relação a isso que eu tô te perguntando. É energia, né, que tá... Porque assim, ó, tem dias que, por exemplo, eu vou lá na Alice, ela toca no forno dela, faz tudo e eu não posso nem tocar, não dá nem pra chegar assim, ó. É do estático. E as roupas da minha geladeira, do meu forno, não é sempre, mas de vez em quando acontece isso comigo. A física explica. Lá com a Rich, lá no trabalho dela, quis usar É o que eu ia falar para a Zilda. Quantas vezes nós trabalhamos aterrado, nós trabalhamos errado, tem que aterrar, porque senão... queimava outras componentes. É mais área do Osni lá atrás. É, É física. O Osni falou esses dias, há uns tempo atrás, ele explicou essa questão do imã, Mas é estático. é estático. Então, o inventor, né, onde é que eu estava? Ele descobriu que quando um campo elétrico de alta tensão é criado em torno de uma pessoa ou objeto, e esse objeto é colocado em uma chapa fotográfica, uma imagem é produzida na chapa que mostra uma luz emanada em torno dele. Então vejam, hoje em dia, essa descoberta, pelo que eu estava pesquisando, na verdade, esse cara aí que descobriu, na verdade ele já veio com um projetinho pronto, de um padre gaúcho, que viveu, né? O padre Roberto Landel. Ele viveu Landel. De Moura, isso mesmo. Patrono dos Aranão. Morreu em 1928. 1928. Só para conhecimento geral, ele descobriu o rádio. Exatamente. Antes que marcou. Ele era um padre, mas um padre cientista. E ele levou como ele fazia pesquisas dentro dessa área da comunicação, ele tirou o fio do telégrafo, né? E ele começou a investigar o magnetismo e ele já tinha um embasamento para formar essa máquina. E ele veio com todo o projeto e levou esse projeto para esse cara. Só que esse cara na época não quis bancar o projeto com ele. Então ele voltou para o Brasil e continuou sua vida aqui até falecer. E depois de 10 anos, ele investiu no conhecimento dele e aí lançou a máquina. Essa máquina hoje, antigamente ela era com filme, né? Um filme, aqueles rolinhos de filme que tinha que revelar. Hoje em dia já é toda digital. Ela já foi modernizada. Inclusive tem terapeutas que utilizam essa máquina para, através das imagens dos dedos, das mãos, eles, com esse estudo, porque assim, depois veio um físico brasileiro que investiu, o cara não acreditava em nada, era bem cético. E ele começou a observar o aparelho e depois de conhecer o aparelho, ele começou a investigar e começou a perceber que realmente que aquilo tinha um fundamento. E ele modernizou e começou os estudos. Ele reuniu um grupo de pessoas, psicólogos, médicos, várias personalidades ali, várias funções. E aí eles começaram a estudar
E aí começaram a catalogar, isso ficou científico mesmo, né? E aí eles descobriram através dessas imagens o que esse ser humaninho que estava ali estava passando através da manifestação do corpo físico daquela doença. Né? Porque começou a haver características nas fotos, nos halos, elas começaram a se modificar e tinham um sentido. Então hoje tem já o estudo e o tratamento dentro das fotos, sabe? E assim, né, gente, olha só, é isso tudo que a gente tem na mão. Entende? Como é que eu vou dizer que eu não posso fazer nada por ninguém? Muitas das vezes, pessoas com poder curativo, que nascem com excesso de fluido vital, de fluido magnético, por uma razão, por exemplo, as benzedeiras, né? E, detalhe que não foi falado aqui na semana passada, muitos podem pensar assim, eu vou ser uma benzedeira. Hoje, vou abrir minha porta, e a partir de hoje eu vou sentar aqui nessa cadeira, né? Vem uma questão de fundo moral, porque não é só você se sentar ali para fazer. Uma cura, ela é proveniente, um médium dotado, enriquecido de poder magnético, ele pode curar? Pode, ele pode curar. Agora, ele vai precisar da sustentação de um espírito superior, que foi autorizado pela divindade, porque a gente fala que quem cura é Deus, mas Deus não se manifesta aqui e diz eu te curo. Não, ele age através de outros irmãos que vêm em nosso auxílio em direcionamento àquele que precisa da cura. E aí sim nós somos assessorados. E esse médium muitas das vezes é assessorado naquela cura. E toda uma investigação é feita por trás, espiritualmente falando, que a gente não sabe de nada, nós não sabemos o que se passa dentro desse livrinho fechado. Então, o que a gente vê é só a capa dele. Se a gente abrir, é que a gente vai ver o contexto daquele espírito que está ali encarnado, passando por determinada dificuldade. Então, nessa capinha, então você não pode chegar e abrir uma porta. A não ser que você tenha muita moral. Você caminhar dentro de uma linha reta no sentido de comportamento, de pensamento, de humildade, de desprendimento das coisas físicas, sabe? Para que tu possas realmente curar pelo poder magnético e às vezes sem o auxílio de uma entidade, sem auxílio de um espírito. Entende? E assim curava São Francisco de Assis. E já era ligado com Cristo de forma assim imediata. Então ele curava sem esse intermédio. E muitos têm essa condição. E é normal, né, para muitos médiuns sentir essa emanação, né? Sim. É como se fosse uma bola de energia saindo da mão. Eu ia perguntar isso para vocês até. Porque tem gente que sente como se fosse assim não chega a ser um formigamento, parece até que espeta, que dá um magnetismo mesmo, o próprio magnetismo, energia. a gente fica sentindo ele ali irradiando, sabe? E tem outras pessoas que sentem o braço dormente, queimar as mãos, inchar as mãos, né? Quando eu estou bem concentrado, eu sinto essa bola de energia na mão, assim, sabe? Sim. E é uma coisa normal né? Não é todos os médios, a gente bem concentrado, a gente consegue. Alguém sente também de outra forma? Eu sinto muito calor. Calor, né? Calor, principalmente quando eu tô dentro Como você está fazendo? Sabe, como se fosse assim, muito quente, sabe? Muito quente. Mais engraçado. Eu acho assim, vou te explicar mais ou menos. É como se eu quisesse sair daqui.
eu acho que é uma questão de você direcionar para sair daqui. Chakra frontal, você fala? É, Terceiro meu, eu olho. sempre sair daqui. Aí isso que eu quero. Você tem que direcionar para sair daqui. A gente costuma direcionar pelas palmas da mão. Por quê? Porque a palma da mão é o lugar onde mais tem pontos de energia. Sabe? Então, pode ver ali. Mas a gente é todo. O halo é todo composto dessa forma e tem os vórtices de energia centralizados em cada plexo. Depois a gente vai falar dos plexos, né? Então, nos vórtices, o que acontece? Nós estamos condicionados a fazer pela mão. Mas no espírito superior age através do quê? Da vontade. Sim. Então, se eu ajo através da vontade, eu não preciso nem me mexer para de longe direcionar a energia. Eu estou te perguntando, a gente lá pro norte. Fala mais alto para os outros escutar também. A gente lá pro norte, a gente tem a história do puxar. Entendeu? Isso é uma coisa cultural. Vem dos índios e é uma coisa que dentro da casa da minha avó acontecia de, por exemplo, a minha avó benzia, mas ela dizia assim, eu tô com uma dor assim, me puxa aqui. Então, eu não vou nem te dizer assim, como é o processo, entendeu? E a gente ia lá e começava aquela coisa de ir puxando, e aquilo ia se... Retirar aquela energia. Tirava Você aquela retirar. energia. Eu acho que umas 2 vezes eu recebi um preto velho que ele fazia dessa forma. Ele puxava e aquilo ia saindo pelos pés, ia saindo aquela energia ruim. Já a Ana Luísa, minha filha, ela já vem, tipo assim, por mais que eu faça isso na minha mãe, como ela diz, minha filha, estou com a dor aqui, puxa aqui e eu vou lá, mas eu nunca sinto saindo daqui, eu sinto saindo daqui. A Ana Luísa, minha filha, que nunca viu isso, já sabe onde ela vai, o ponto certo, e aquilo ela vai desfazendo e tirando. Então, assim, por ser uma questão cultural, praticamente todo mundo sabe fazer isso, né? Eu acredito que sim. E a questão das benzedeiras lá, como também é cultural, É passado vai passando por exemplo, a minha avó, ela ficava atrás da gente, se a gente chegava mal na casa dela, ela ficava atrás e ela fazia uma prece, e ali botava a mão, sem a gente sentir, para que a gente ficasse bem. Os meus filhos, e assim, os netos, entendeu? Não passava muito para eles por essa conduta que a gente precisa ter. Quando a gente estuda aqui a doutrina espírita, a gente sabe que tem que ter uma conduta, até a questão alimentar. Depois a gente vai ver tudo isso. E aí, isso que eu te digo, elas fazem, acho que o que fazia grande diferença é que ela fez com amor. Mas aí é complicado, né? Porque foi o que eu falo, foi o que foi falado aqui no estudo da semana passada, que era o foco era isso. Entendeu? Tudo que você faz de boa intenção, com amor e acima de tudo assim, com respeito, e se utilizando da vontade em direcionamento de alguém, tu pode pegar qualquer coisa para catalisar a energia que vai funcionar, ou tu pode não pegar nada e só focar na pessoa que vai funcionar. Tipo assim, elas têm tanto esse conhecimento também da questão da natureza, das ervas, que a minha avó pegava uma folha de limão e esfregava dentro da água e dava um banho na gente. Sim, cada um tem então, quer dizer, seu esse processo. ato dela, ela já estava jogando ali, Sim. entendeu? Fala, Rita. Ali no nosso lado, que é usado muito, né, o magnetismo, eu não sei se refere, sim, eu fiz tratamento lá, daí tem aquelas salas, as marcas, e eu
fiz umas 6 sessões primeiro só de limpeza, né? E daí no final é feita a cirurgia, que parece que é toda troca de energia, né? Eles até disseram, os 3 primeiros dias vai ficar tonto, Transferência energética, esse dá o nome, né? É, Já não sei fui dizer. eu fui voluntário lá. eu Porque sei a como é gente, que como funciona. era leigo, eu sei que eles falam que é cirurgia, mas eles lá falam transferência energética, né? Que eles toda a energia e fazem a troca. Sim. É aquela sala cheia de marcas. Sim. Fala, Alexandre. Eu também fiz cirurgia lá. Eu tinha uma moça no duodeno que tratava, nunca sumia. No metade do meu dia, nunca. E aí eu fui lá, fiz cirurgia espiritual lá e nunca É mais. fantástico, né? Lá no Ribeirão. Ah, tá. Lá. Isso é ABC? Mas é centro de apoio a pacientes com câncer, né? Ribeirão da Ilha se trata mais nessa área. Mais Causas, hospital. né, mais graves, assim. Fala, Mano. Bom, eu na questão do passo, enquanto estou dando passo, eu sinto o peso na mão e meus dedos até parece que vão se alargando, sabe? Mas o que eu queria falar é que essas 2 últimas vezes que eu fiquei aqui para dirigir o trabalho mediúnico, até depois eu falei com o Sandro, eu senti essa mão esquerda aqui muito dormente, os dedos, principalmente quando eu levantava a mão para dar passe, porque me vinha na mente para fazer esse processo. Então eu tive, nessas 2 últimas vezes, tirar o relógio e tirar os anéis e botar ali em cima da mesa para mim continuar o trabalho. Não sei, aí conversei com o Sandro falou que me orientou, né, no que seria ali, não sei se eu devo falar, cadê o Sandro? Fala. Cadê o Sandro? Quando ele não tá aqui na frente, ele se esconde lá atrás. Daqui a pouco ele sai voando de lá. Então, daí ele falou que é o começo do trabalho de cura, entendeu? Como se fosse um ponto de partida. E aí você sente como um diferencial daquilo que nunca tinha notado, nunca Não. tinha acontecido contigo. Não, foi nessas últimas Essa questão duas. dos anéis, dos metais, ela implica. E eu tirei as 2 Ela vezes. implica nesse magnetismo que está passando pela tua mão. E, observando bem, tu estava com todos nessa mão esquerda. Sim, é perigoso. Aí tem que tirar. Exatamente. Então, Pode já ser tem que esse começar. o detalhe de tu ter sentido de uma forma diferenciada, porque é um material que tem corrente, que ele catalisa a energia, ele reage com a energia liberada. É metal. Então, continuando. Então, gente, essa imagem, mais uma vez, prova do que nós temos, né, no nosso corpo inteirinho. E o que a gente pode fazer com esse tipo de energia. Então, por exemplo, nós temos ali a nossa irmã Lu, que nasceu já com esse manancial de energia de fluido vital, diferente de outras pessoas. Ou seja, ela sente muito mais esses choques, esses momentos que tu sente mais, e esse aquecer das mãos é excesso de, muitas das vezes, esse excesso de energia vital que você precisa doar, que você precisa dirigir, é que tem que ser uma fonte corrente no teu corpo físico, para que isso possa te fazer fluir essa energia balsâmica em direcionamento para outras pessoas. E talvez isso, quando tu começares a fazer, vai mudar muito a tua vida, de todas as formas. Porque imagina você represar essa energia. Onde é que você põe essa energia? Ela está ali abundante, como se fosse uma fonte que fica jorrando dentro de ti. E aí tá dando choque nas coisas. Aí está dando choque em tudo. Mas hoje eu estou fazendo bem mais, graças a Deus. Hoje eu já não tenho mais vergonha. Não tenho orgulho. Mas orgulho não de vaidade, não. Bom. Então a gente entra no quê? Nisso, falando de magnetismo, a gente entra no primeiro capítulo da apostila,
cósmico universal. A gente já falou de fluido cósmico universal aqui, não sei se todos lembram. Temos o fluido vital, considerado o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Este fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para o outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Para Allan Kardec, a energia magnética ou nervosa é o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira em graus diferentes. Que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes. Assimila à sua maneira e em graus diferentes. Contente. Hã? Contente. Então, gente, a gente tem aqui o começo da apostila, que fala do fluido vital, do fluido magnético, por Kardec. Mas, antes de a gente entrar para o próximo capítulo, a gente precisa falar. Não apareceu. Nós temos aqui a foto de um átomo.